Boa noite. Ai. Bem, em primeiro lugar, eu quero parabenizar você, porque você chegou aqui. Porque, gente, muita água, né? Eu fiquei lá preso na Avenida Brasil, não sei por quê. Deve ser lá em Bangu, Vila Kennedy, deve estar tudo cheio, aí a Brasil parou até a altura do Mendanha. E aí eu fiquei lá monitorando, né? Aí eu falei, vai, bota mais uma música. É? Até eu chegar aí, viu? Porque eu tinha que vir pregar para você esta noite. Semeando sem parar. Vamos ler Salmo 126, versículo 5. Vamos lá. NAA, versão. Está lá, viu? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Como é difícil suportar, é isso? E aí? Como? Travou? Esse data show está uma graça, hein? Esse computador, né? Eu acho que pulou. Não foi? Depois dos feixes, parou, né? Parou no feixe, então 5 e 6, né? Eu vou repetir então, olha só. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, até mesmo por causa dessa chuva, que há necessidade para todos nós. Te agradecemos porque chegamos até aqui e temos o privilégio de agora poder meditar na tua palavra. Que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então é isso aí. Hoje o tema é esse. Por quê? Porque semear é muito difícil, né? E a gente entende no âmbito espiritual, né? A semeadura, essa coisa toda. Então é muito difícil, né, como diz o texto, o salmista, suportar uma semeadura com lágrimas. Porque quando a gente está naquela alegria, aquele primeiro amor, aquela coisa maravilhosa, estamos pregando, né? Poxa, estamos tentando até converter o diabo. A gente sabe que não vai conseguir, né? Mas é a alegria de semear, de pregar o evangelho, de divulgar a palavra de Deus. Mas e aí? Quando a coisa começa a mudar? Quando nós começamos a semear e sofrer, chorar. É essa a questão que eu trouxe para você esta noite. Quando semeamos, mas as pessoas só olham as nossas fraquezas, as nossas falhas, e nada do que fazemos é válido. Você percebe isso? Eu estava meditando nesse texto ontem, né, e preparei essa mensagem, tanto que hoje, logo pela manhã, eu divulguei o tema, né, que seria esse. Por quê? Porque essa fala é muito difícil. Porque nós ficamos animados, nós ficamos, né, contagiados com aquela coisa gostosa de pregar o evangelho.
Eu lembro que ali em Bangu, quando eu era, no princípio da minha carreira, e pastor Valdeci Ferreira era um homem muito sensato, muito sensato, já passou para o Senhor, já tem muitos anos, e eu lembro que eu admirava ele porque ele me orientava bacana mesmo. É muito bom você ter um pastor que te oriente, que te ajude. E eu cheguei naquela empolgação, aquela coisa toda, e normalmente eu ia para a igreja sozinho, porque a Carla ainda não tinha se convertido. Eu ia, aquela animação toda. Falei com ele, pastor Valdeci, isso no evangelismo, num domingo, à tarde. Eu falei para ele, poxa, o senhor me autoriza eu pregar o evangelho nos presídios? Olha só, que empolgação, gente, que animação. Aí ele falou assim, meu irmão, depois a gente conversa sobre isso. Eu falei, não, mas eu queria pregar nos hospitais. O que o senhor acha? Meu irmão, depois a gente conversa sobre isso. Você vê a animação. Aí depois a gente conversou sobre isso. Ele me chamou num dia, acho que foi numa quarta-feira, que era o nosso culto de estudo, era quarta-feira, lá em Bangu, e ele falou assim para mim, eu sei da sua empolgação. Eu passei por isso, muito bacana isso. E ele tinha um testemunho bacana, porque ele foi assistir um culto lá na ABI, na época do Bispo Roberto, Nós ainda não tínhamos a igreja de Nova Vida, estava lá na ABI, a reunião, e ele chegou lá tuberculoso. E o bispo orou por ele na reunião e ele saiu de lá curado. Então ele agradecia muito. E aí ele se converteu e se tornou um dos pastores de Nova Vida. Ele sempre lembrava isso. E aí ele falou assim, olha só, a irmã Carla ainda não teve um encontro com Jesus. O irmão tem, acho que eu tinha quantos filhos naquela época, nem lembro. Era 2, As garotas nasceram depois, E o irmão tem que cuidar da sua família. Então, como que o irmão vai para o presídio, evangelizar, para o hospital, fazer um evangelismo aqui aos domingos à tarde? Daqui a pouco o irmão perde a sua família. Você vê como um pastor bacana, Aí eu falei, tá. Nós começamos a obra, aquela igreja hoje lá, Antes nós éramos numa loja, eu acho que ainda está lá uma igreja do poder, que entrou lá. A gente começou, quer dizer, eu fui para Bangu, estava naquela loja. E aí começou a construção lá na esquina, onde é hoje a igreja. E aí é bacana, fez casa pastoral lá em cima, ficou bacana. E eu naquela vontade de ver aquela obra, Eu já contei isso aqui, algumas vezes, Também estou aqui há tantos anos. E aí ele me chamou. Ele me chamou e falou assim, eu tenho observado as ofertas do irmão. Eu falei, sim. O irmão não acha que está dando muita oferta não para a igreja? Eu falei, por quê? Ele, não, porque eu tenho observado, vai devagar. Eu falei, não, mas eu quero ver pronta o prédio, a igreja. Eu falei, não, ela vai ficar pronta. Mas deixa todo mundo contribuir. O irmão não precisa ficar se
se endividando, se tirando da sua família, às vezes, para construir o prédio sozinho. Isso é inédito, gente. Isso é inédito. Por isso que eu digo, eu sou da antiga. Aí eu fui e falei, não, de fato, é o meu pastor, vamos pensar direitinho nisso. Então, por isso, eu acredito que Deus nunca deixou faltar nada para a gente aqui. Eu sempre tive o coração aberto, né, para contribuir para a obra de Deus. E peguei o meu, né, na realidade ele foi o meu primeiro pastor, que me orientou, os primeiros passos, essa coisa toda. E aí, então, você vê, né, que quando semeamos, né, aquela coisa toda, falamos do amor de Deus, aquela empolgação, aquela animação, pô, isso é sensacional, isso é contagiante. Eu acho que toda conversão tinha que ser assim, e aí, pô, ficar marcado na vida da pessoa, né? E aí eu olho para cá, né, e percebo que o salmista, ele fala da gente estar semeando e começa a chorar. Semeando com lágrimas. Eu repito, por quê? Porque às vezes você está fazendo a obra de Deus, mas está sendo, vamos dizer assim, não está sendo compreendido por algumas pessoas. E aí você fica triste, se abate, chora. Pô, você está fazendo a obra de Deus. E aí eu comecei a analisar isso. Aí eu coloquei aqui, quando deixo de ser útil para alguém, esse alguém me despreza, me ignora. E igreja tem muito disso, gente. E a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, para que a gente não incorra nesse erro. Você lembra daquela fala, né? Vamos lá. Coloca o Ailton no sol, né? Tira o Ailton do sol. Por quê? Porque o Ailton já não presta para mais nada. Já ficou velho, cansado, né? E agora... isso é até uma fala do padre, né? Padre, hein? Fábio de Mello, né? É bacana isso, né? Aí eu falei, de fato, coloca o Ailton no sol, tira o Ailton do sol, né? E vamos caminhar. Aí Deus inspirou o salmista a deixar esse consolo para os que têm semeado com lágrimas. Tenha certeza. Se você tem semeado com lágrimas, com júbilo, o que é júbilo, gente? É uma alegria extrema, algo fora do normal. Então, com essa alegria extrema, você ceifará. O que é ceifar? Né? Quero tudo bem explicadinho, né? É a multiplicação da semente. Ou seja, você joga uma semente e ali vai se multiplicar, vai nascer diversas, né, plantas ali. Você vê o milho, né? O milho, você joga lá um carocinho de milho, 2, caramba, você tem lá 2 espigas, uma coisa fora de série. Então, essa é a visão do salmista para que a gente entenda que mesmo a gente sofrendo, eu costumo dizer que ministério é sofrimento, não é fácil não. Por quê? Porque a luta é espiritual. Porque se fosse, né, como numa empresa, a gente discute, a gente vai embora, pede demissão, né, sei lá o quê, mas na vida espiritual é diferente. A nossa luta, às vezes, a gente não sabe nem com quem está lutando. Nem por que a gente está chorando. Por causa da pressão que tem. Lamentavelmente, né? E aí, então, você precisa ter essa certeza.
que mesmo que você esteja passando por um momento de lágrimas, né, de sofrimento, pregando, fazendo a obra de Deus, você com certeza será reconhecido por Deus. Amém? E é isso que nós temos que entender. O salmista garante: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha que bacana. Gente, como isso é importante, a gente entender isso. Veja o que o profeta diz para você. Olha o profeta Isaías no capítulo 35. Vem comigo, vamos lá. Diz o profeta: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Então, os que semeiam com lágrimas, repito, embaixo de críticas, discriminação, rejeição, serão resgatados pelo Senhor. Amém? Porque se a gente for olhar para isso, a gente para, a gente não faz mais nada. Olha, se eu abrisse o microfone aqui para você contar, né, as suas lutas, as suas dificuldades nessa caminhada, nessa trajetória espiritual. Seria horrível. Nós íamos ficar aqui horas e mais horas ouvindo, né, lamentando, chorando. Por quê? Porque a palavra de Deus confirma isso. Graças a Deus que nós temos, né, esse alimento espiritual, que a gente se anima, mesmo com lágrimas. Como é prazeroso, gente, falar do amor de Jesus. Falar dessa experiência que nós tivemos. E que, lamentavelmente, muitas coisas se levantam, como eu falei, né, na quarta-feira. Não sei se você lembra, se não lembra, está lá no YouTube. Não sei se você tem paciência de ficar ouvindo pregação. Né? Eu, às vezes, não tenho paciência, não. Eu boto lá na TV, né, jogo lá na Smart e fico fazendo as coisas e ouvindo, boto bem alto. Aí dá para acompanhar. Né? Mas, na quarta-feira, eu falei que Deus não te abandona jamais. Jamais. Então, Ele está olhando, né, nessa caminhada que nós temos e diz, o profeta, que voltarão e virão a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nós estamos alicerçados em promessas de Deus. É isso que nos anima, né? É isso que nos coloca para cima. Por quê? Porque nós sabemos, né, que o reino de Deus não é esse mundo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que teremos recompensas do próprio Deus. Então nós precisamos estar atento para isso. Está sofrendo? Chora, pô. Está doendo? Chora. Essa é a grande realidade. E Deus vai sempre mandar alguém para te abraçar, para ser seu amigo, para estar junto contigo, mostrando que você não está sozinho nessa empreitada. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Então você percebe que o salmista fala alguma coisa, o profeta confirma, tudo isso para consolar a gente. Tudo isso para confortar a gente, para a gente continuar, para a gente não desistir, para a gente não parar. Então tem situações que nós vamos enfrentar dentro da nossa caminhada espiritual, mas nós precisamos reagir.
Você pensa assim, o resgate que, né, Deus pagou por você. Eu sempre penso nisso. Pô, Deus pagou um preço tremendo para eu estar no Evangelho, para eu estar salvo. Eu tenho que olhar para isso, eu não posso esquecer isso. Isso não pode ser ofuscado na minha vida. Então eu tenho que reagir, eu tenho que agradar a Deus completamente. Por exemplo, você vê um pastor, eu estou falando você já com a idade avançada, né? Com DNA, data de nascimento avançada. Olha que bacana. Aí você encontra um jovem pastor, ou você encontra, né, uma professora da escola dominical. E você fala assim, caramba, olha que alegria. Eu dei aula para esse pastor lá no Geração Vida. Eu dei aula para essa professora lá no Geração Vida. Está entendendo? Olha só o prazer que você vai sentir por Deus ter usado você. E você acha que Deus vai esquecer isso? Não vai esquecer. Por isso, cuidado com as nossas crianças, né? Poxa, um cuidado tremendo. Geração Vida aí, a dificuldade de você, às vezes, arrumar alguém para ajudar, para dar aula, para estar ali, porque, puxa vida, é muito difícil. Como eu costumo dizer, né? Às vezes é difícil a gente aguentar os nossos filhos, imagine os filhos dos outros. Tem gente que não tem paciência. Nem com os seus, imagine com os outros, né? E aí, quando chora alguém lá, eu falo, deve estar batendo. Né? Mas não, porque dá uma zebra qualquer. Mas a gente tinha essa mania lá na igreja de Campo Grande, na época, né? Quando chorava uma criança, aí o pastor falava assim, não se preocupe não, que essa é a hora do sacrifício. Caramba, as mães ficavam doidas no culto. Ei, pastor, não, era criança brincando lá, uma caía, chorava, mas assustava as mães. Né? É coisa de nova vida mesmo, né? Não repara não. Né? Então você vê que valeu a pena. Valeu a pena o teu sofrimento. Valeu a pena o teu sacrifício. Eu passo ali, né? Vamos dizer hoje, né? Eu passo ali em Bangu, na Rua da Chita. Lá está o pastor Marcos, se não me falha a memória, né? E eu olho para aquele prédio e falo, puxa vida, que bacana, né? Eu participei dessa obra. Com alegria, com prazer, com satisfação. Mesmo que tenha sido em alguns momentos, com lágrimas. Nós vivemos isso, não tem jeito. Mas é prazeroso você chegar e poder reconhecer que você ajudou, que você participou, que você estava ali naquele momento. Depois não passou o meu momento lá. Aí eu fui para Campo Grande. Passou o meu momento em Campo Grande, eu vim para Vasconcelos. Mas eu estou ligado, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso é importantíssimo. Eu lembro de Jó. Né? Jó era julgado por todos, inclusive seus amigos. Pô, é horrível, né? Cara exemplar, ele era, lamentavelmente, julgado até pelos seus amigos, como se ele fosse um grande pecador, que merecia tais punições, pelo que ele estava passando naquela fase da sua vida. Por isso que o pessoal botou que tem amigo urso. Deve ser por isso. O amigo devia estender a mão para te apoiar, para te abraçar, para te ajudar. Mas
Vai olhar e vai falar, não, mas você precisa de um conserto. Hã? Você precisa disso, você precisa. Não. Quem não precisa de um conserto? Né? Então você vê que ele era um homem íntegro, que permaneceu fiel, mesmo em meio a duras provações. Eu digo para você esta noite, permaneça fiel. Permaneça fiel, né? Primeiro, a Deus. Permaneça fiel a Deus. Porque Deus é fiel com você. Permaneça fiel ao seu pastor, viu? Permaneça fiel à sua igreja. Permaneça fiel ao seu ministério. É como eu costumo dizer aqui, né? O ministério não é nosso. O ministério é transitório. Tem gente que tem o dom disso, teve o dom daquilo, mas não tem mais. Por quê? Porque o dom é do Espírito Santo de Deus. Até para o homem não ficar vaidoso. Ministério é de Deus. Amém? É de Deus. E olha que privilégio você ser usado por Deus. Privilégio. Por quê? Porque você sabe que não merece. Não merece. Mas Deus, Ele sempre dá uma chance para a gente. Chance de quê? De ser útil. E é isso que é fundamental. E aí então nós vemos, né, como diz o livro de Jó, Deus encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Está lá em Jó, capítulo 8, 21. Então não esqueça isso. Os que semeiam com lágrimas serão recompensados. E eu repito, né? Deus encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. A gente entra às vezes na igreja abatido, triste, cheio de problemas, cheio de lutas. E Deus renova a gente. Os músicos aqui, será que eles estão top? Vivendo bons momentos na sua vida? Estão com dinheiro? Estão... Não. Quantos estão aqui atrás de um instrumento desse, passando pelo vale da sombra da morte? Passando por lutas, por dificuldades, mas sobem aqui e faz o melhor para o Senhor. Olha que bacana. Usa, mesmo arrebentado, mesmo chorando, né? Com lágrimas. E procura agradar a Deus através do seu ministério, através do seu dom. E isso não pode parar. Então que os seus sofrimentos não roubem a sua alegria de servir ao reino de Deus. Amém? Não pode. Vamos fazer sofrendo mesmo. Se a gente está podendo andar, está podendo caminhar, vamos embora, vamos caminhar. Não podemos parar. Vamos continuar semeando, mesmo que seja com lágrimas. O Senhor fará você sorrir de novo. Aleluia. Aí eu vou lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Que diz assim. Vou beber água. Não diz assim, né? Mas eu vou beber água. Aí. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Você acredita nisso?
que Deus há de suprir tudo aquilo que você precisa? Tem gente que tem uma casa e está doido para comprar outra. Pô, mas só pode morar em uma. Hã? Está doido para vender? Opa, dou 10 mil agora. Então você percebe, né, quando Paulo fala aos filipenses, a autoridade que Paulo tem, Deus recompensará a sua generosidade com a igreja. Nós temos que ser generosos. Faz parte. Então, viver em Cristo nos dá força para continuar e para suportar e vencer todas as adversidades. Aquele que está em Cristo. É muito bom estar em Cristo. A gente sofre, né? A gente tem as adversidades, a gente tem as lutas, mas nós temos aonde buscar o consolo. Esse é o segredo do Evangelho. Por quê? Porque quando pecavam, procuravam o profeta, procuravam Jesus, e havia ali um consolo. Puxa vida. Mas antes de concluir, eu vim trazer uma novidade para você. Aí mesmo em Filipenses, no capítulo 4, né? Volta mais um pouquinho, no versículo 2. Olha só, você vê a importância da união. Olha que bacana que eu trouxe para você. Não sei se você já leu. Olha que nome bonito. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. A importância da união dentro da igreja. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha o apelo do apóstolo Paulo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Agora vamos lá. Aqui nós temos duas mulheres que foram uma bênção. Segundo o relato do apóstolo Paulo. Ele está apelando. Por quê? Ele fez este apelo. Evódia e Sintique eram duas mulheres cristãs que participavam desta igreja em Filipos. Elas são citadas no Novo Testamento negativamente, porque uma tinha problema com a outra. Você vê que isso não é novidade? Eu não gostei do teu cabelo. Ah, mas o cabelo é meu. Não tem que gostar do meu cabelo? Ah, mas não gostei dessa roupa. Mas você não tem que gostar, eu que tenho que gostar. E acontecem essas coisas. E a gente não sabe por que cargas d'água. Essas duas mulheres tinham um problema. Mas olha só, eu vou repetir para você não perder o fio
da meada. Paulo diz: pois elas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus. Ceifaram e depois começaram a ceifar com lágrimas. A minha preocupação aqui é o reconhecimento. O que eu acho bacana aqui é Paulo reconhecer isso e colocou numa carta para a gente hoje estar lendo isso. Independente do que elas estavam vivendo negativamente, naturalmente porque uma tinha problema com a outra. O apóstolo Paulo, repito, advertiu que elas pusessem um fim em suas diferenças. Eu falei o quê? Da união da igreja. Se não tivermos união na igreja, não vamos crescer. Foi isso que Paulo quis dizer nesta carta. Então, olha só, vocês precisam resolver o problema aí entre vocês duas, para que faça bem a igreja. Ponha um fim em suas diferenças, porque nós somos esquisitos, não tem jeito. Nós somos diferentes. Tem coisas que eu aceito, você não aceita e vice-versa, e a gente vai caminhar mesmo assim. Amém? Vamos caminhando. Paulo estava preocupado delas, cuidarem das diferenças, porque isso ia fazer bem à igreja naquela cidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande, gente. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o exemplo para aquele mundo lá fora. Então, Evódia e Sintique, você pode depois constatar, lá no livro de Atos, no capítulo 16, que você vai ver que eram influentes. Assim como muitas mulheres da igreja de Filipenses. Não há evidência de que elas tinham cargo na igreja. Está vendo? Elas semeavam, gente. Elas faziam. Independente de cargos ou posições. Mas tinham uma influência. Então você percebe que nós devemos aprender a estar unido um com o outro, mesmo semeando com lágrimas, mesmo no momento de sofrimento. Nós devemos aprender a importância das pessoas que servem ao Evangelho de maneira verdadeira. Pois elas ajudam que o ministério tenha prosperidade. Assim nós somos na igreja. A nossa missão aqui é prosperar o ministério, o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nem a roupa que nós estamos no corpo. Mas nós vamos levar tudo que nós fizermos na obra de Deus. Nós vamos chegar lá na presença de Jesus e Ele vai falar assim: mostre-me suas mãos. Lembra disso? O que você fez, afinal de contas? Aquele tempo todo que você passou lá. Alguns
vão mostrar as mãos para Jesus e Jesus vai falar assim: por que as suas mãos estão vazias? Ah, porque eu não tinha paciência, não. Que aguentar aquela mulher, aguentar aquelas pessoas, Jesus me perdoe, mas e daí? Não adianta a gente dar desculpa, não. A gente precisa fazer. A gente precisa ser útil. Amém? Ser útil. E aí, por isso que eu trouxe essas duas moças aqui. Porque no mundo já há hostilidade o bastante. E o povo de Deus deve ser conhecido por sua comunhão. Puxa vida. Que bacana, né? Eu gosto da igreja lá, porque todo mundo é unido, tem uma comunhão bacana. E não é só churrasco, não, é comunhão legal mesmo. É estar junto. Fundamental isso. Mesmo com as nossas diferenças, que temos, não tem jeito. Né? Então, vamos aproveitar. E por fim, Evódia e Síntique servem de alerta a todo cristão. Mesmo pessoas piedosas e comprometidas com a obra do Senhor, podem tropeçar na comunhão. E isso, inclusive, pode causar perturbação na comunidade cristã, ou seja, na igreja. Mas a boa notícia é que, tendo a mesma mente do Senhor e com o auxílio de outros irmãos, os relacionamentos podem ser restaurados. Amém? Então vamos vencer isso. Pega a mensagem de quarta-feira, vê os obstáculos que surgem na sua vida, ultrapasse esses obstáculos, não desista, não pare de caminhar, não pare de evangelizar, mesmo que seja no momento de lágrimas, porque o Senhor recompensará você. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque isso nos anima. Nós sabemos, ó Deus, que temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos compromissos, que não são poucos, mas precisamos semear sem parar. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. E que Deus nos ajude, nos abençoe, nos anime. Porque não é fácil, não. A luta é grande, mas a vitória é bem maior. Você vê que a gente até acredita nisso, né? Que bacana, né? Deus é bom demais, né? Vamos orar por esses pedidos aqui? Diácono Wagner, vem cá orar por essas pessoas aqui. Vamos curar essas pessoas, restaurar, dar um bravo de vitória. Amém, queridos. Você possa levantar suas mãos para cá. Unimos a nossa fé em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor. De estar na tua casa, Senhor. Estar, Senhor Deus, a cada vez mais nos animando na tua presença, Senhor. O Senhor sabe, conhece os nossos corações. Sabe, Senhor Deus, aquilo que nós temos feito para a tua obra, Senhor, na tua caminhada. Senhor Jesus, eu creio, ó Pai, que a tua igreja, Senhor Deus, sairá alegre, feliz, Senhor, renovadas pelo teu poder, Senhor. Deus, com essa fé que o Senhor tem colocado em nossos corações, eu venho, Senhor Deus, unir a minha fé à fé dos meus irmãos, para que em nome de Jesus, Senhor Deus, que essas pessoas que aqui escreveram, Senhor Deus, são vidas, ó Pai, que sejam transformadas, ó Pai, pelo teu poder.
Senhor Deus, que sejam restauradas, Senhor Deus. Que, Senhor Deus, seja pedido de cura, que o Senhor esteja liberando agora, Senhor. Que um milagre seja feito em cada vida aqui, ó Pai, que está relacionada nesses papéis, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor Deus. Nós cremos no poder que é em Ti, Senhor. Nós oramos, ó Pai, por um Deus que é vivo. Não oramos a um Deus morto, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor é fiel. Nós iremos contemplar, Senhor Deus, vida damos testemunho, Senhor. Deus, do milagre, Senhor Deus, da bênção que o Senhor tem já preparada para liberar para essas pessoas, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu infinito amor. Muito obrigado pela Tua graça. Leva-nos, ó Pai, guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Que nós possamos encontrar nossos lares, Senhor Deus, com a Sua paz. Deus, nos livre, Pai, de toda a maldade desse mundo, de toda a violência, de todo acidente, Senhor. E que nós possamos, Senhor Deus, no próximo culto estar, Senhor Deus, aqui para Te adorar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus. A esse Deus que é vivo e reina para todos sempre. E você, querido, que crê, diga amém. Aleluia, louvado seja o Teu nome, não saia correndo. Marque o encontro com o teu irmão no próximo culto. E que possamos juntos adorar a Deus. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.